A primeira parte do nosso planejamento financeiro começa com o que eu preciso para construir um prédio. Antes de qualquer construção, eu preciso encontrar o quê? Um terreno. Esse terreno, ele corresponde na nossa vida financeira ao teu contexto de vida. Ou seja, como é que funciona hoje a relação entre as tuas receitas e as tuas despesas? E quanto é que sobra por mês? Nessa conta corrente, nesse saldo aqui que nós iremos trabalhar. O que sobra do item 1 vai construir o 2, o 3 e o 4. Então é fundamental você perceber que é necessário uma destinação mensal de parte dos recursos das receitas para as outras modalidades. Aqui no terreno nós geralmente trabalhamos o quê? As receitas, independente de qual é o tipo. Você tem, às vezes você é um funcionário público, você pode ser um empresário, você pode ser um profissional liberal, você pode ter carteira de trabalho. Isso tudo tem repercussões na tributação e nas decisões de reserva de emergência. Alguns têm um risco um pouco maior. Então, isso é importante ver também, não só a quantidade de receita, mas o número, mas a qualidade dela, de onde é que ela vem. E as despesas aqui são as despesas do dia a dia. Ela fica nessa parte 1, porque ninguém vai investir um dinheiro de pagar o supermercado, ou de pagar o condomínio, o IPTU, as despesas correntes do dia a dia. É importante ter uma noção de quanto é a soma das despesas mensais. Porque, por exemplo, se você tem R$100 de despesa num determinado dia, e isso acontece 20 vezes durante o mês, isso já dá R$2.000 por mês, que vai embora sem a gente perceber. R$2.000 por mês, em 10 anos são 24, em um ano são 24 mil, em 10 anos são 240 mil, em 20 anos são 480, e isso com juros compostos dá R$1 milhão que a pessoa não tem e não sabe por quê, mas tudo isso começou com R$100 que ela deixou de desprezar. Então você vê que essa conta, 2 mil por mês, eu alcanço 1 milhão em 20 anos. Então, se eu quero alcançar 2 milhões, eu tenho que juntar 4 mil por mês. Essa é uma conta aproximada para você ter uma noção de como é que funciona esse cálculo. Então, uma vez que eu tenha entendido o teu contexto financeiro, receita e despesas, eu vou agora para a construção do teu empreendimento, da tua vida financeira. Qual é a primeira parte de um prédio na construção em si? É a fundação. A fundação, ou alicerce, são as proteções contra imprevistos. Então, nessas proteções contra imprevistos, nós vamos ter que situações na nossa vida para a gente se proteger. Então, eu vou colocar a palavra vida na vertical. O que pode acontecer ao longo da nossa vida? Você pode viver muito, que é o que todo mundo quer. Então, se você viver muito, como é que eu tenho que me preparar para isso? Nós vamos ver adiante. Mas eu posso ter uma incapacidade, e essa incapacidade pode ser temporária ou pode ser permanente. Uma incapacidade temporária, é necessário a gente se proteger contra a perda de renda. Então, se eu sou profissional liberal, sou dentista, por exemplo, dependo do meu atendimento todo dia, e se eu fico sem trabalhar durante até 12 meses por um acidente ou doença, eu preciso conhecer uma solução chamada de SERIT, que é o seguro de renda por incapacidade temporária. Como ele é calculado com diárias, é também chamado de DIT, do diária de incapacidade temporária. Você conhece esse produto? Não, senhor. Essa incapacidade, ela pode ser, ao invés de temporária, pode ser permanente. Então, se ela for permanente, aqui é a invalidez. Invalidez é quando você tem uma situação em que você fica incapacitado para sempre de exercer suas funções. Isso é não raro acontecer. As pessoas pensam que o principal risco de viajar de carro, por exemplo, é morrer. Mas nos dados do DPVAT, houve 10 vezes mais indenizações por indenização no passado do que por morte, que é aquele seguro obrigatório que a gente paga no trânsito. Então, essa invalidez, eu preciso saber quanto que eu teria que receber de um seguro hoje para que eu consiga manter todo o meu custo para sempre, sem depender de ninguém. A outra possibilidade é a D, que é uma doença grave. Se você tem uma doença grave, você precisa conhecer uma solução que é um opcional do seguro de vida, na verdade, que é um valor que você recebe caso tenha um câncer, um infarto, um AVC, que é o seguro contra doenças graves. Esse seguro aqui é um opcional das coberturas. E, por fim, a nossa possibilidade de faltar, a nossa ausência, o A de ausência. Se você não voltasse para casa hoje, como ficaria a tua esposa? Ela depende de você?
Sim. Como ficariam seus filhos? Então, na verdade, a gente tem que se preparar para 3 situações aqui. Garantir um padrão de educação dos filhos, nossa falta. Temos que proteger a possibilidade de uma perda do padrão de vida, ou seja, eu preciso manter o padrão de vida de quem fica. E, além disso, algo muito importante que poucas pessoas se preparam, que é deixar pagos os custos de inventário. Ou seja, a sucessão patrimonial tem um custo estimado em 10% do patrimônio. Quando a pessoa falece, isso cria uma conta para quem ficou pagar, referente a pagamentos de advogados, honorários advocatícios, mais aquele imposto de transmissão causa morte e doação de 10%. Essa soma de 10%, o imposto é de 4% a 8%. Então, isso aqui são as proteções. Existem seguros diferentes para essas proteções. Algumas proteções convém pagar um seguro mais barato, porque ele é como se fosse um aluguel e ele dura menos tempo. Esse seguro mais barato, ele é um seguro que, se você for fazer num banco, lá vai aumentar de preço todo ano. Aqui nós temos uma modalidade em que ele fica fixo o valor. Então, o seguro temporário, enquanto você paga, você tem a cobertura. E existem seguros que você paga em 10 anos, por exemplo, e ele fica valendo para sempre. É como se fosse uma compra aqui de um imóvel. Você tem uma cobertura para sempre, depois de quitado. Esse seguro é um seguro vitalício, portanto, ele tem algumas características. Depois que você passou algum tempo, você pode desistir do seguro e resgatar uma parte ou até mesmo todo o valor que você usou naquela estratégia, caso isso não seja mais necessário no futuro. Você conhecia esse produto resgatável? Não, senhor. Ele é feito na Prudential, ele é feito na MAG, ele é feito na Mint, e nós temos todas essas opções para te mostrar. Depois a gente vai ter uma reunião sobre isso. Quando eu já tenho minha fundação pronta, eu vou poder então fazer a conquista dos sonhos de curto e médio prazo. Então, aqui no item 3 são os andares da nossa torre. Cada objetivo de vida seu tem um andar diferente. Então, quando você chega num prédio, você chega pelo térreo. O que você acessa de imediato? A sua reserva de emergência. Conforme o elevador vai subindo no prédio, mais demora para chegar lá em cima. Então, o primeiro andar pelo qual o elevador passa é o seu primeiro objetivo de vida. Então, o que você vai fazer daqui a 1 mês, 3 meses? Será que você vai trocar de carro? Qual é o seu segundo objetivo nessa sequência cronológica de baixo para cima? Você vai comprar uma casa? Enfim, as pessoas aqui têm objetivo de vida, que pode ter um prazo mais longo, faculdade do filho, intercâmbio, e cada objetivo desse tem um custo. E eu sei também o prazo que você vai me informar. Então eu tenho como calcular aqui quanto por mês você tem que investir. E não só isso, nós vamos fazer aqui uma alocação dos recursos em uma consultoria de investimentos que nós vamos te oferecer, para que esses recursos sejam alocados numa carteira adequada para esse prazo. Porque na nossa visão, os clientes eles precisam trabalhar e contratar uma consultoria especializada em dizer qual é o melhor investimento para cada prazo. A sua função nessa consultoria basicamente é dizer o objetivo e carimbar o passaporte do dinheiro para cada destino. Se daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. As carteiras ficam pré-prontas para que você tenha facilidade de manusear isso. Isso a gente vai ter uma reunião também só sobre a consultoria de investimentos. Aqui nessa parte de objetivos de curto e médio prazo, a gente falou aqui de aquisição de bens. Para adquirir bens, nós temos as possibilidades de juntar um dinheiro à vista. Eu posso fazer então eu posso comprar um imóvel à vista, por exemplo. Eu posso fazer um financiamento bancário. E tem a terceira opção que as pessoas pouco conhecem, que é a opção que não tem juros, que a pessoa paga apenas taxa de administração, que é o consórcio imobiliário. O consórcio imobiliário é uma estratégia em que, quando você vai pagar um valor mensal de um financiamento, por exemplo, de 500 mil num banco, os 500 mil você paga em torno de 30 anos, 6 mil por mês. No consórcio, essa conta de 15 anos por apenas 3 mil por mês. Então é bem mais barato, mas é interessante fazer uma estratégia de contemplação antes desses 15 anos, porque fica mais vantajoso. Então, se você tem como juntar dinheiro para dar um lance, por exemplo, em 3, 4 ou 5 anos, a gente coloca aqui num dos objetivos o lance do consórcio e prepara você para essa contemplação, de forma que você se mantenha adimplente com o seu boleto do consórcio, que isso aumenta, favorece o seu sorteio. Então, quais são as formas de contemplação do consórcio?
Eu posso ter um sorteio ou posso ter um lance. Então, o sorteio é aquela história que a pessoa fez um consórcio e quando não está precisando, de repente é sorteado uma carta de 500 mil. Imagine poder usar isso como se fosse praticamente um dinheiro à vista para comprar. Você não se descapitalizou e quem tem a disciplina do boleto, é interessante fazer o consórcio. Existe o consórcio de imóvel e o consórcio automotivo também, certo? Então aqui é o bate-papo dos sonhos de curto e médio prazo. Já o longo prazo é o andar mais alto, que é a cobertura. A cobertura do nosso prédio corresponde à nossa independência financeira. Para alguns, aposentadoria. Então, qual é a sua idade hoje? 36. 36 anos. Então, imagine, em determinado momento, não sei se é aos 60 anos, 65 anos, você vai querer diminuir seu ritmo. Então, quanto será que eu tenho que ter juntado aqui para diminuir meu ritmo? E aqui eu vou perguntar para você qual é a renda mensal que você quer ter vinda só desse dinheiro guardado, para a gente calcular quanto você precisa juntar, o seu número mágico, aqui, o seu objetivo financeiro da aposentadoria. Então depende muito da idade que você acredita que vai viver, até quantos anos, 85 ou 90, eu vou fazer um cálculo para te dizer, ó, será que 1 milhão, 2 milhões são suficientes? E aí nós vamos ter também aqui, assim como eu calculei quanto juntar por mês para os objetivos de curto e médio prazo, eu também vou descobrir quanto tem que juntar por mês para a aposentadoria. De forma que eu vou poder fazer aqui uma soma. E essa soma é quanto você deve poupar ao todo por mês, incluindo todas as estratégias de investimento e poupança e alavancagem de recursos por longo prazo, para que você consiga viabilizar todo esse projeto de vida. Você concorda que para a gente sair de uma cidade A para uma cidade B de avião, o piloto fez todo um planejamento do voo antes de decolar? Esse aqui é o planejamento que a gente está fazendo. Para o futuro, existem alguns investimentos que podem ser considerados. Por exemplo, aqui nós recomendamos que as pessoas tenham uma boa previdência privada. A previdência privada, ela tem como fazer uma economia de imposto de renda, ou seja, se você tem renda tributável, nós podemos usar a previdência privada para abater do imposto pago todo ano. Além desse benefício fiscal, a previdência privada tem uma característica de você poder escolher os herdeiros, os beneficiários, livremente. Ou seja, é importante porque ajuda na sucessão patrimonial também, já que quando você tem um dinheiro em previdência, esse dinheiro passa direto para os filhos, ou para quem ficou, de acordo com o que você determinou na hora de contratar a previdência privada. Uma outra vantagem da previdência privada é que a tributação, a partir de 10 anos, é de apenas 10%. E os investimentos de renda fixa tradicionais vão até 15%. Então, existe um imposto mais barato a se pagar na previdência privada. Além disso, nos fundos de investimentos tradicionais, a cada 6 meses, existe o pagamento obrigatório de imposto de renda que você faz no próprio fundo e as pessoas não percebem, as cotas suas do fundo diminuem. Aqui é chamado come cotas. Na previdência privada não tem esse come cotas. E qual é a importância disso? Que quando for em maio e novembro, que os fundos tradicionais têm esse abatimento de imposto de renda, a previdência você vai acumulando juros sobre esse imposto que você não paga naquele momento. Então, dá um valor mais alto se comparar dois fundos, um que não é de previdência e outro que é de previdência. Então, vamos ter mais dinheiro no fundo de previdência, mesmo que tenha a mesma rentabilidade por causa dessa característica dos juros compostos sobre o imposto. Então, veja, são muitos detalhes e quando tem muitos detalhes, se deixa de ser um detalhe. Por isso que a gente recomenda uma boa previdência. O que é uma boa previdência? É uma previdência que rende acima do parâmetro de referência. Quando a gente vai considerar o investimento, a gente vê se o fundo está abaixo ou acima de uma taxa chamada CDI, que é o que o mercado usa para ver se o investimento está bom ou não. Basicamente, se o fundo estiver aqui abaixo, onde muitos bancos estão, o seu futuro está condicionado ao que você vai ter acumulado nesse fundo. Então é importantíssimo ver rentabilidade. Você sabia que o fundo de previdência tem uma rentabilidade? Você já viu alguma vez? Não sabia. Então a gente vê aqui a rentabilidade do fundo de previdência. Além disso aqui, nós podemos alocar o recurso em outras estratégias, como por exemplo o mercado de ações, se for o seu perfil. Pois é, então é isso aqui. Nós temos essa metodologia, e essa metodologia, chamada Torre de Sonhos, é o que a gente usa para fazer o seu planejamento financeiro. Eu vou virar aqui a página e te dizer algumas coisas antes de coletar suas informações. Antes de coletar seus dados, Rafael, para aplicar esse método na tua vida, eu vou te dizer 3 coisas. Primeiro, nós não tocamos o dinheiro do cliente, certo?
Tudo que você vai fazer aqui, você tem uma conta numa corretora, você tem uma conta numa seguradora e você transita o dinheiro do seu CPF para o seu CPF. Então, é assim que funciona. Nós somos os orientadores desse processo todo. Uma outra característica é que nada aqui é excepcional, nenhuma é uma promessa de resultado. O nosso trabalho aqui não é de deixar ninguém rico da noite por dia, isso não existe. Mas nós fazemos bem a organização da estratégia como um todo. E aqui é a forma de remuneração. Nessa forma de remuneração, nós cobramos um valor por ano para te dar todo o atendimento de planejamento financeiro integrado com a consultoria de investimentos, e isso depende do valor que você vai começar a investir. Como eu não sei ainda as informações, vamos combinar o seguinte: eu vou te atender, vamos ver quais são as tuas necessidades e de acordo com essas necessidades eu te falo um orçamento de como vai ficar isso depois, tá certo? Sim. Então vamos lá. Hoje é que dia? Segunda. 17 de janeiro de 2022. Qual é o teu nome completo? Rafael Marques dos Santos. Celular? 869-9482-5915. Teu e-mail? rafaelmarquesimóveis@gmail.com. Data de nascimento? 15/1/86. Tem 36 anos então, né? Isso. CPF? 021-347-79390. Profissão? Corretor de imóveis. Estado civil? Casado. Você possui algum desses diagnósticos? Colesterol alto, hipertensão, diabetes, fuma? Não. Nós perguntamos isso aqui porque isso é importante na hora de fazer uma análise da sua situação de saúde para uma eventual contratação de um seguro, tá certo? Sua esposa, qual é o nome dela? Rafaela Noemi de Araújo. Celular dela? 99482-4035. O e-mail? Rafaela Noemi Santos @gmail.com. Data de nascimento dela? 1/2/2000. Ela tem 21. E CPF, tem de cabeça? Não. Depois você me passa, tá? Profissão dela? Estudante. Ela tem algum diagnóstico desse? Não. Ter? Qual é o seu endereço? Rua Telegrafista Honório Santos, Bairro? Tancredo Neves. Qual o número da rua? Quadra 3, bloco 13. Tem quantos filhos? Não tenho. Ok. Você tem relacionamento com quais bancos? Banco do Brasil, Caixa, Econômica? Tenho alguns financiamentos. Banco do Brasil, Caixa. Tá bom. Então aqui são os seus dados pessoais. Agora a gente vai aplicar aquela metodologia que eu te expliquei. Então, um terreno, que é o seu contexto financeiro, sua conta corrente. Primeira pergunta: esse planejamento financeiro é familiar ou é só para você, pessoal? Familiar, eu e a esposa. Tá. Você toma decisões sozinho ou tem que ter aprovação dela? Tem que ter aprovação dela. Tua esposa, né? Então é importante que ela participe das reuniões para a gente fazer essas reuniões com a aprovação de quem decide. Então, qual é o total de despesas que você tem na sua casa mensalmente? Em torno de quanto? Pode ser aproximado. 2.500. E você tem alguma renda mensal fixa, um concurso, carteira de trabalho, recebe aluguéis, prolabore? Não. Todo o seu valor é variável. Isso. E quanto é que fica esse variável por mês? Entre 4 e 5 mil. E esse é referente aqui? Comissões, corretagem. Então vou colocar 4 mil, a receita a gente coloca por baixo, tá? Então, desculpa aqui, o variável cliente, 4 mil. E sua esposa tem um valor fixo? Não. Então, é o seu pilar financeiro da casa, né? Sim. Ok. E ela não ganha nem nada variável também, né? Não. Então, a sua receita total é de 4 mil, certo? Certo. Então, a família tem uma renda de 4 mil e uma despesa de 2.500. Sobrando aqui 1.500, certo? Certo.
Se você ficar sem trabalho, agora vamos para a fundação. Esse foi o contexto, tá? Fundação, se você ficar impossibilitado de trabalhar por 3 meses por alguma incapacidade, o que acontece com a sua renda? Ela diminui? Ela não altera? Diminui. E ameaça o pagamento de todos os custos mensais? Isso, diminui bruscamente. Tá, e quanto é que você acha que vai faltar se você ficar sem trabalhar? Para você pagar essas contas? Os próprios 2.500? Sim, Do vai seu custo faltar. mensal? Certo. E até que idade você acha que vai viver? Até 89. E você tem ideia do valor necessário para custear uma invalidez? Tem ideia desse cálculo? Não tenho. Não. E para doenças graves? Não, também não tenho. Quanto que você deixaria por mês, se você soubesse que ia ficar inválido, Deus nos livre, mas quanto você destinaria por mês para custear a sua vida numa situação como essa? Eu vou fazer um cálculo depois da cobertura Esse necessária. valor é entre 4 e 5 mil. Vou colocar 4.000, tá? E na sua falta, como é que fica seus dependentes? Você não tem dependência, a sua esposa depende de você, né? Isso. Vai cair o padrão de vida dela? Sim, Isso te preocupa? sim, muito. E você tem ideia de quanto que ela precisaria ter para manter o padrão de vida por algum tempo, se você faltasse? Você já fez esse cálculo ou não? Por algum tempo, né? Somando alguns meses. O valor que né? deveria cair na conta dela para ela ficar 3 a 5 anos protegida, até ela se refazer, até ela começar a estudar. 20 mil. Mas 20 mil só dá para custear porque alguns meses de 4.000, né? Isso. Mas se você quisesse manter isso por mais tempo, você tem ideia desse cálculo, como é que é feito? Não tenho ideia. E até qual idade você gostaria de garantir as despesas dela? Por quantos anos, mais ou menos, você quer proteger essa situação financeira da sua esposa se você faltar? Pelo menos por 5 anos. 5 anos. Tá. Uma outra pergunta. Qual o valor mensal que você destinaria para isso? Você deixaria ela com quanto? Recebendo quanto por mês? Ela recebendo Um valor mensal para ela gastar. 3 mil. 3.000, ok. Filhos você não tem. Tá. E aí vamos calcular agora os custos de sucessão do seu patrimônio. Você tem algum imóvel em seu nome? Sim. Qual é? Está financiada. É uma casa na Zona Sul. Casa da Zona Sul. Qual o valor de mercado dessa casa? 100 mil. 100.000. Você tem aplicações financeiras? Não. Ok, então o total de imóveis é 100.000, total financeiro 0, então o patrimônio total é de 100.000 e o custo de sucessão é de 10.000, que tem que gerar para quem ficou numa situação dessa. Qual é o seu plano de saúde, seguro de saúde? Não tenho. Nem plano? Não, só tenho um. E a PEP, mas só é questão mesmo. Não Consultas. possui. Isso te preocupa? Sim. Tá. E você tem, o seu uso tem interesse de usar a rede médica não credenciada pelo seu atual plano de saúde? Aliás, você não tem plano de saúde, Não né? tenho. Mas seria bom se você pudesse ter um tipo de solução que você pudesse consultar com qualquer médico, mesmo Com você... certeza. Ok. Tem seguro do carro? Tenho. Tem seguro de vida? Não. Ok. Você tem um outro tipo de seguro? Não. Então você não paga nada aqui de proteções. Não. Já tinha parado para pensar nessa necessidade? Não, nunca tinha. Ok, então aqui você tem aqui uma despesa de 2.500 mais 0, 2.500 do item 1 e 0 do item 2. Então o excedente mensal é de 1.500, certo? O que sobra todo mês. Em relação àqueles andares, aqueles objetivos de vida, você mora em imóvel próprio, definitivo ou alugado? Moro no alugado. É uma casa ou apartamento? Apartamento. É definitivo? Não. Você tem uma ideia de quando vai comprar algum imóvel? Quantos anos? Pois é, eu tenho esse, né? Pretendo vender para comprar o mais onde na região que eu quero. Ok, e quanto vai faltar? Vai faltar aí 80 mil. Ok. Esse passo vai te custar 80.000. Isso. Certo? Você tem pressa para esse passo? Pressa não, mas eu tenho uma certa urgência. Daria para esperar quantos anos? 3 a 4 anos. Ok. A próxima troca de carro vai ser quando? Não tenho previsão. Ok. Então, as suas reservas imediatas, você não tem reservas, né? Não. Então, eu vou calcular quanto você tem que ter de reservas de emergência, tá certo? Certo. Você tem conta com qual corretora? XP, alguma coisa que você tem conta? Tem um na Rico. Na Rico, né? Você tem algum investimento na Rico? Pequeno, que eu fiz um teste lá no Tesouro Direto. Então, vamos colocar que não tem, tá certo? Isso.
Isso aqui são seus objetivos de vida. A gente vai conversar depois sobre cada um. E para finalizar, cobertura. Qual é a idade que você acha que vai querer se aposentar ou não depender do trabalho? A partir de quantos anos? 65. E você quer ter quanto de renda nesse momento? Pelo menos essa é a média aí, 5 a 7 mil. Colocar 5 mil, certo? Você tem previdência privada? Não. Você investe em ações? Não. Mas tem um perfil? Você gostaria de... Você se sente bem Por curiosidade. com a oscilação? Isso. Ok. Você guarda algum valor mensal para o futuro? Não. Ok. Tudo bem. Então aqui tem observações, eu não tenho muitas observações aqui a fazer. Basicamente, nós temos aqui o seguinte. A tua estratégia, você tem 2.500 de despesas no item 1. Você gasta 0 com proteções, então somando aqui dá 2.500. Os seus excedentes mensais são de 1.500. Vamos calcular qual é a parcela para você executar todos os objetivos. Pelo que eu entendi, você precisa constituir a reserva de emergência, que eu vou te dizer qual é o cálculo aqui. Você precisa também ter um objetivo aqui imobiliário, que é uma casa, em 3 anos, que vai custar 80 mil. Você não tem nada ainda, mas eu vou te dizer qual é a parcela mensal para juntar ou para fazer alguma estratégia para a gente conseguir essa casa aqui a 3 anos, certo? Em relação a outros objetivos, você tem algum outro objetivo para usar dinheiro nos próximos meses ou anos? Tem algum plano financeiro para ser contemplado? Eu pretendo colocar um sistema de energia solar. Energia solar. Quando? 2, 3 anos. Tá, pode colocar 3 anos também, né? Quanto vai custar? 20 mil. Você já tem alguma coisa guardada para isso? Aí já pagou alguma coisa lá? Não. Então tem 0 também. Ok, então aqui eu vou somar com o valor necessário para a aposentadoria também e depois te informo quanto que ficam essas parcelas mensais aqui para a gente comparar com o teu excedente e usar da melhor forma esse excedente, tá? Então, em resumo, Rafael, você tem uma renda de 4 mil. Hoje em dia, você gasta 2.500 aqui em despesas, que eu chamei lá no terreno as despesas, né? Mas você me disse que não gasta com proteções, você disse que não investe mensalmente, também não poupa para o futuro. Então a gente percebe claramente aqui que a gente tem um total de 2.500 aqui e tem uma diferença aqui de 1.500 para a gente ver o que vai fazer com esse dinheiro. Na verdade, você não está sabendo para onde esse dinheiro está indo pelo ralo, né? Isso. Então, o certo seria a gente somar aqui e dar 4 mil, para alocar toda a renda, dividir em 4 estratégias ao mesmo tempo, entendeu? Te interessa essa opção de usar uma parte desses 1.500 para proteger, para conquistar os objetivos e também para o futuro? Então, esse é o planejamento financeiro. Então, pelo que eu percebi aqui, em relação ao terreno, está tudo ok. Nós não temos nada para fazer aqui. Você tem um equilíbrio entre receita, que é maior que a despesa, certo? Então, aqui a gente não vai fazer nada. No item 2, você disse que se você ficar sem trabalhar, você tem um problema com as suas receitas mensais, que vão cair, vão despencar. Então, numa incapacidade temporária, seria bom você pensar, eu vou te apresentar o DIT, certo? Que é aquele produto que eu te falei, Sim. que você fica sem nenhuma renda se você não trabalhar. Se tiver um acidente, operar da coluna, uma cirurgia que você fica em casa 2, 3 meses, você vai ter um problema financeiro, certo? Esse produto eu te apresento uma reunião específica sobre isso. Também você não tem nenhuma proteção contra doença grave, contra invalidez e nem para proteger o padrão de vida da tua esposa por alguns anos. Então aqui nós iremos conversar sobre o seguro de vida, tá, Rafael? Com aqueles opcionais de doença grave e de invalidez. Eu vou calcular todas as necessidades suas para a gente apresentar o melhor produto para você na reunião correta, beleza? Beleza. Aqui também identifiquei um outro detalhe dessa reunião contigo, que você não tem plano de saúde. Ou seja, é importante que você seja internado. Se você for internado, fazer um procedimento no UTI, ao invés de você gastar 100 mil reais que você não tem, se endividar, que você pague um plano de saúde, concorda? Concordo. Então vamos ter uma reunião também para falar dessa proteção, plano de saúde. Então aqui são pelo menos 2 reuniões, tá? Uma para o seguro, outra para o saúde, tá certo? Certo. No item 3 aqui, que é o sonhos de curto e médio prazo, você diz que tem uma conta na Rico, mas você não está gerenciando esse dinheiro, você não mede quanto que tem, você não tem uma disciplina e também você não é especialista em investimentos, nem a gente acha que deva ser. Então, nesse caso aqui, eu vou conversar com você sobre a consultoria de investimentos,
que está incluso nesse pacote, tá? Agora eu já sei qual o valor que vai custar, já te falo, mas aqui identifiquei a necessidade da consultoria de investimento para você. E eu vou te apresentar também, como você tem um objetivo imobiliário sem pressa daqui a 3 anos, os valores das cartas de consórcio imobiliário para você decidir se vale a pena para você, se cabe no teu orçamento. Então aqui nós temos 2 situações, a consultoria de investimentos e o consórcio imobiliário. Para o futuro, você também não tem nenhum plano estabelecido. E nós acreditamos que seja importante, como eu falei, pelo menos uma previdência privada para você ter aí uma retaguarda financeira para você, para sua esposa e para os filhos que vão vir. Então observe, na verdade, nós temos aqui R$4.000, vamos ter que distribuir da melhor forma. Eu já tenho 2.500 aqui, então eu tenho 1.500 para distribuir com você nesses outros 3, certo? Eu posso fazer um planejamento para R$1.500 aqui nessas 3 estratégias? Sim. Ok. Então essa foi a reunião de hoje, certo? A próxima reunião pode ser semana que vem? Pode. Qual é o melhor dia? Daqui a uma semana? Uma semana, tá bom. Hoje é que dia? Segunda. Dia 17, né? Dia 24 de janeiro. Nós vamos conversar sobre as proteções, tá bom, Rafael? Tudo bem. Agora, só para a gente encerrar aqui, na próxima reunião nós vamos começar a implementar as soluções, certo? Para a gente partir para isso aqui, chegou aquela parte da cobrança. Então, quando você tem aqui conosco uma situação em que você tem até R$20.000, a gente cobra um valor anual, que é o teu caso aqui. O valor anual aqui é de R$780, tá ok? Ok. Nesse caso, você paga e tem direito a falar comigo sobre o seu planejador financeiro, a ter essas reuniões todas do planejamento financeiro. Contempla também a consultoria de investimentos que você vai receber todo mês, recomendações, por menor que seja o valor, você vai querer saber onde você coloca aqueles R$300, certo? Certo. Então isso inclui toda a jornada durante um ano, você pode renovar ano que vem se estiver gostando, tá? Você usa cartão de crédito, prefere boleto, prefere transferir por Pix, como é que você prefere fazer aqui? Boleto. Boleto, ok. Então eu vou te enviar o boleto, uma vez ele pago, você me manda o comprovante, que nós iremos então realmente prosseguir nessa situação. Gostou, Rafael? Gostei. O que você achou? Interessante, muito interessante. Ok. Falta isso aí. Então, seja bem-vindo aí aqui a gente encerra a primeira reunião, tá? Tá bom.